Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui nesse projeto Notas do Reino. Tem a galera aqui, Radassa, Moisés, Pedro, Giovana. Tem os que não vieram, atrás da câmera o Ezequiel, que eu chamei de Eliazar, Ezequiel. Lá atrás tem as mães, tem minha esposa também está lá atrás. Então, gente, é o seguinte, essa aula de hoje é uma aula que vai ficar gravada. Então, quem não veio na aula vai ter essa aula também. Tá bom? Quem não conseguiu vir, que nem teve a menina Isa, né? Alguns que não veio por causa de doença, está doente, tudo. Não está bem, né? Então, vai ser focada para todo mundo do grupo, tá bom? Então, você que está no YouTube também está vendo aí essas aulas. A gente vai falar do método EPDC. Eu mandei essa apostila hoje no grupo, não sei se vocês viram. Está em PDF. O método EPDC é um método que eu criei junto com um amigo na época para fazer um curso de música na Hotmart, coloquei lá. E esse método EPDC chama, é a sigla disso aqui, expansão, planejamento, destravamento e constância, tá bom? Então o que acontece? Quando você está estudando música, se você não tiver propósito e não tiver foco e também disciplina, você acaba não desenrolando, né? Por quê? Porque na verdade o estudo da música não é na hora da aula. A aula, na verdade, é as dicas que você vai pegar. Mas o que vai fazer você evoluir mesmo é no dia a dia. Quando você está na sua casa, como você se organiza, como você estuda. Então, por exemplo, se eu quero chegar a algum local, por exemplo, musicalmente falando, eu tenho que pegar e planejar para eu chegar naquele local. Por exemplo, eu quero tocar igual fulano, ou eu quero tocar essas músicas tal que tem esses arranjos. Então eu tenho que estudar de uma forma que eu consiga chegar nesse propósito da arranjo. Como é que o cara faz esse arranjo? Então eu tenho que estudar várias coisas, a harmonia, eu tenho que estudar a escala, eu tenho que entender como um acorde é formado, eu tenho que entender qual é a substituição desse acorde por outro, e tudo isso. Porque tudo isso vai fazer você ter o quê? Um repertório maior de ideias para você aplicar dentro de uma música, ok? Então eu vou abrir a apostila aqui, quem tiver a apostila e quiser abrir também pode abrir. Quem não abrir, não tiver, não quiser abrir, não tem problema, só ouvir, tá bom? Então, expansão musical é quando você pega uma ideia simples. Expansão musical é quando você pega uma ideia simples, geralmente um pequeno motivo melódico ou rítmico, e desenvolve essa ideia, né? Aqui, deixa eu ver, peraí que a minha ficou meio apagada aqui. E desenvolve essa ideia. Então, fazendo com que cresça, ganhe variações e se transforme em algo mais rico dentro da música. Então, como é que eu explicaria isso na música? Por exemplo, agora eu vou filmar um pouquinho dentro do teclado aqui. Pode ligar. Vou mostrar aqui no teclado para mostrar uma ideia, né? Aqui é a Giovana que está aqui, tá bom? Então, por exemplo, na expansão, o que é a expansão? Pegar uma ideia. Fala para mim, ô Moisés, um acorde, por favor. Ré. Ré maior. Ré maior ou menor? Menor. Menor. Ré menor. Fala pra mim um acorde, Giovana. Dó. Dó maior. Maior ou menor? Maior. Agora fala pra mim, Pedro, um acorde. Qualquer um? Qualquer um. Pode ser Lá bemol maior. também. Lá maior. Então já foi, Ré menor, Dó maior e o Lá maior, certo? Radassa, faltou você. Dó sustenido. Dó sustenido maior ou menor? Ou diminuto ou aumentado? Oi? Maior. Maior. Então o que é expansão musical? Cada acorde desse, vamos pegar o Ré menor primeiro. Você pegar esse acorde e conseguir fazer ele de várias maneiras. Por exemplo, o Ré menor ele tem 3 notas. Ré, Fá, Lá. Então, Fá, Lá, Ré. Né? As inversões, eu posso fazer ele de várias maneiras no piano. Né? Eu posso tocar, por exemplo, o Ré, por exemplo, aqui, ó. Ré e o Lá. Nessa outra mão eu posso fazer um Ré, por exemplo, e o Fá. Então, várias possibilidades de usar esse acorde. Se você pegar o Dó, a mesma coisa. As inversões. Fazer os padrões, eu posso pegar uma nota fora do acorde para entrar dentro do acorde. Por exemplo, eu estou no Dó maior, ó. Para chegar no Mi, por exemplo. Para
Para chegar no Sol. Para voltar pro Mi. Dentro do Dó. Para chegar no Dó. Ou na sétima maior do Dó. Aí depois o outro acorde foi Lá maior, né? Quem foi que falou Lá maior? Você. Lá maior. O Lá maior, agora eu fiz o Dó e o Ré, né? Lá maior. Mesma coisa, eu posso fazer ele de várias maneiras. Lá, Dó sustenido, Mi. E eu posso também brincar com ele, eu posso fazer padrões com ele, né? Cromática dentro do acorde. Aí o outro acorde, o último que ela falou, Dó sustenido maior, que pode ser também um Ré bemol maior. Eu posso usar esse acorde também como passagem, por exemplo, Dó sustenido para chegar no Ré menor, tá no Dó. Né? Então a expansão musical é pegar uma ideia e começar a variar ela de várias maneiras. Pegar uma música, variar essa ideia. Então eu vou voltar aqui de novo para a lousa. Então, expansão musical, você pode fazer o quê? Uma música, às vezes, ela pode ter 2 acordes, mas você pode enriquecer essa música com mais acordes, além desses 2. Por quê? Você vai estudar a função harmônica do acorde, então os acordes que substituem o outro. Que nem o Ré menor pode ser substituído por qual acorde, você sabe? Quem sabe? O Ré menor pode ser substituído por um relativo dele, um Fá maior. O Ré menor pode ser substituído por um Fá maior, porque ele tem a mesma nota quase. Só muda que vai ter uma nota extra, que o Fá é Fá, Lá, Dó. O Ré vai ser Ré, Fá, Lá. Ou seja, o Dó é a sétima do Ré. Então vai ficar um Dó, um Ré menor com sétima. Se você colocar um Fá dentro do Ré, fica um Ré com sétima, Ré menor. Então vários acordes podem ser substituídos também. Então vamos continuar falando sobre esse assunto. Eu estou passando tudo isso aqui porque vocês vão entrar de férias. Então nas férias vocês vão explorar o instrumento. Então a ideia é vocês pegar o instrumento e explorar, criar criatividade. A criatividade, ela não é só matemática musicalmente falando, mas ela também vem da sua sensibilidade de você ouvir e gostar. Que nem o Pedro, eu percebi que ele tem uma sensibilidade boa para tocar, a Radassa também, o Moisés também chegou tocando, todo mundo, né, Giovana? Todo mundo tem sensibilidade aqui, vocês são ótimos alunos. Na verdade, eu tenho até orgulho de dar aula para vocês, vocês são ótimos alunos. Eu gosto de dar aula para vocês. Então o que acontece? Vocês têm que usar a criatividade de vocês. Então a criatividade não é só a parte teórica, é também a parte de sentir. Quando você está tocando, você tem que aprender a sentir. Pô, isso aqui é legal, olha que da hora que eu fiz aqui, olha, eu descobri isso. Entendeu? Começar a brincar com o instrumento e aí depois entender o que você está fazendo. Isso é importante, que é a parte teórica. A parte de tocar não tem muita teoria, a parte é sentimento. A parte de teoria é para entender o que você está fazendo. Né? Então a expansão musical, vamos lá, vamos pensar de novo aqui, ó. Pense assim, crie uma semente musical e a expansão é o processo de fazer essa semente se virar numa árvore sonora, olha que legal. Então, você cria uma ideia, né, com aquela ideia você cria uma música. Eu trouxe até isso aqui para mostrar para vocês algumas coisas que eu compus. Comece uma boa vida automática. Que eu compus através dessas ideias, dessa semente. Então eu vou conectar aqui, ó, continuar aqui, deixa eu colocar. A gente vai continuar falando, esse vídeo vai para todo mundo, né? Todo mundo mesmo, vai para o YouTube, daí vai para o Japão, onde tiver a internet entrando, esse vídeo está aí. Vamos lá, então o que acontece? Deixa eu ver se entrou aqui. Por exemplo, essa canção aqui, ó, é uma canção que eu compus. Eu vou mostrar composições minhas que eu fiz baseado nisso que eu estou falando para vocês, na brincadeira. Eu comecei a brincar e eu comecei a descobrir. E de repente, eu compus uma música. Falei, cara, que legal. Porque a música é o que ela falou, você planta uma semente. Você cria uma ideia, uma semente, uma introdução. Dessa introdução, se você escreve, você pode escrever uma letra, compor uma música, acompanhar essa música. No meu caso, eu compus músicas tanto vocais como música instrumental também. A que eu vou mostrar para vocês aqui é uma música instrumental. Tá bom? Então, o que acontece, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Aqui em cima. Ó, essa música aqui, eu comecei com uma semente. Eu comecei com Ré menor. Quem foi que falou Ré menor hoje aqui? Ele. Eu comecei com Ré menor.
Olha só o que virou essa música. Composição minha. Esse aqui eu criei uma ideia inicial dentro do Ré menor, né, para fazer uma introdução. Aí depois eu começo com a melodia. A melodia funciona como uma voz. Quando eu componho instrumental, eu penso como se fosse vocal. O instrumental, eu penso como se fosse vocal. Por quê? Porque eu penso assim, a estrofe e depois o coro, refrão. Então aqui é a estrofe, ó. A estrofe. Agora vem um refrão, ó. Refrão. Alguém fez uma pergunta? Não, eu falei que parece um samba. Parece um samba. Ela tem uma ideia de jazz, né, no meio, e tem uma ideia de música latina, de música meio mais mexicana, para esse lado assim, né? Então assim, mas é tudo dentro de Ré menor, dentro da escala de Ré menor, tem uma melodia, né? Se você cantar isso, dá para cantar, dá para colocar a letra, né? Então é isso aí. Então a expansão musical é você transformar umas coisas simples, né? Tem um acorde, por exemplo, 2 acordes numa música. Não sei se vocês já viram, mas tem músicas que tem 2 acordes só. Uma música do Thales Roberto que eu passei para vocês, Deus Me Ama, tem quantos acordes? 2. Tem o terceiro, que é um substituto, que é o Si bemol. Você falou certo. Tem o terceiro. É um substituto que dá para usar um Fá, na verdade, com sexta, no caso, que ele meio que cabe no lugar dele. Que nem eu falei, os acordes podem ser substituídos. Com 2 acordes dá para você tocar essa música. Porém, ela tem 3. Falou a verdade. Agora vamos lá. Continuando aqui. Deixa eu voltar aqui na apostila de novo. Aí, formas de fazer expansão musical. A repetição com variações. Ou seja, você pega uma ideia e começa a variar ela de várias maneiras. Por exemplo, Ré falar. Toca aí, já que você está no piano. Ré falar. Aumenta o seu volume. Ré falar. O Ré. Isso, Ré. Ré menor. Não, Ré menor. O Ré menor. Ré menor. Nota por nota. Ré falar. Isso. Por exemplo, ele está tocando numa ordem, né? Ré, Fá, Lá. Você pode variar, pode fazer Ré, Lá, Fá, entendeu? Tipo, Lá, Fá, entendeu? Isso são variações, que você pode mudar a forma. Faz aí Ré, Fá, Lá de novo. Agora Ré, Lá, Fá. Você viu que muda? Já muda, outra ideia. Você pode fazer... Mas tá tudo baseado no mesmo acorde. No mesmo acorde. Por exemplo, você pode fazer Lá, Fá, Ré. Ao contrário. Voltando. Entendeu? Agora faz os 3. Um primeiro, segundo. Entendeu? Já dá uma ideia. Então vai começando a dar ideias, porque você está variando. Isso aí vai formando ideias. Isso aí. Sequências. Por exemplo, sequência repete o mesmo desenho melódico em alturas diferentes, subindo e descendo. Então você pega uma ideia melódica, você pode repetir isso nos outros acordes. Se você pega uma ideia, por exemplo, Ré, Lá, Fá, tônica, quinta e terça, você pode repetir isso nos outros acordes. Isso vai gerar o quê? Vai gerar um padrão que pode gerar uma música, né? Então, por exemplo, você pega assim, ó, que nem os acordes que foi falado hoje. Vamos pegar de novo aqui. Os acordes que foi falado hoje. Ré, Dó, Lá e Dó sustenido. Então, por exemplo, ó. Lá. Dó. É isso aí. Estamos trocando os cameramans porque cansa. Vai lá pegar. Então você viu a ideia? É isso aí que você fez, ó. Por exemplo, ó. Nossa, que ficou mais esquisitinho no meio, né? É porque eu juntei tudo aqui a ideia. Mas vamos voltar de novo. Pode continuar aí.
Aumentando, aumento. Aumenta o valor das notas, semínimas viram mínimas, essas coisas. Por exemplo, uma nota ela pode ter valores rítmicos, né? Ela pode durar mais tempo, tipo 1, 2, 3, 4, 1, 2, ou. Então tem várias maneiras de fazer, entendeu? E aplicar. Diminuição, por exemplo, pode diminuir o valor rítmico, essas coisas. Inversões, você pode inverter. Que nem a melodia pode ser inversa. Você faz uma melodia indo, você pode fazer voltando. Você pode inverter. Tudo isso aí vai dar novas ideias. Então nas férias vocês vão ter tempo. Ó. Você tem 30 dias para vocês zoar e fazer o que vocês quiserem. Brincar bastante com o instrumento. É bom, se vocês querem alguma coisa escrever em casa, escreve também, ou grava e mostra para nós. Se vocês acharem bonito, mostra. Se não achar, também não mostra, não, obrigado. Se você estiver estudando em casa e descobrir alguma coisa legal e se esbarrar, vocês trazem. Fala assim, olha gente, nessas férias eu criei essa música, eu compus isso. Legal, isso é genial. Tem várias coisas, né? Tem retrogradação, que é tocar a ideia ao contrário. Expansão intervalar, onde aumenta os intervalos da melodia. Por exemplo, como eu falei, você que está com o teclado aí, Pedro, a Radassa também está indo. Você pegar notas que não estão no acorde para chegar no acorde. Está tocando um Ré menor, por exemplo, faz de novo, Ré menor. Aí você faz um Dó sustenido para chegar no Ré, por exemplo. Tá. Primeiro Dó sustenido, Ré. Faz o Dó sustenido, só nota. Entendeu? Notas que estão fora do acorde para chegar no acorde. Que está aproximando, olha como fica bonito. Faz de novo. Entendeu? Esse daqui é um Lá? Não. Esse é o Ré menor, né? O Dó sustenido, você fez uma aproximação. Isso chama aproximação. Ornamentações, nona, você pode usar quarto, quinto e tal. Exemplo simples, movimento original. Dó, Ré, Mi, por exemplo, você pode fazer Ré, Mi, Fá sustenido e assim por diante. Na prática musical, a expansão é muito usada em improvisação, principalmente no jazz. Então quem ouve jazz aí? Alguém já ouviu jazz? Ninguém ouve jazz? Começa a ouvir jazz. Blues, quem já ouviu blues? Ninguém ouve blues? Eu acho que eu já ouvi na bateria, mas... Ouve blues, ouve jazz. O que mais? Quem já ouviu música clássica? Beethoven? Eu já. Isso, continua ouvindo. Eu sabia tocar uma música. Bach. Sabia? Ó, pode fumar aí. Era a mesma coisa, eu sabia tocar. Acho que eu já ouvi essa aí. Linda. Então, assim, chorinho, quem já ouviu chorinho? Choro, tico-tico no fubá, brasileirinho. Já ouviu? No cavaquinho? Ok. Em que instrumento você ouviu? Ixi, agora não. Então, choro é um instrumento bacana também. Choro é legal, porque tem muito solo, tem muita coisa, né? Pode falar. Mas os estilos de música que eu mais gosto de tocar, ou é pop rock ou pop. Então, Caso que também é eles legal. São músicas mais conhecidas, mas também são bem agitadas. Que eu gosto. E acaba usando bastante no louvor, nesses estilos também, né? Acaba entrando no worship, né? Que o pessoal fala. Então, assim, ele fala aqui, ó, grandes compositores como Johann Sebastian Bach, que é o Bach, Beethoven, dominavam isso com maestria. Eles pegavam motivos simples e criavam obras gigantes a partir dele. Então, assim, quando você vê um músico genial, você fala, caramba, como é que o cara chegou ali? É porque ele não tem limites. Porque o que acontece? A gente que é músico, a gente tem que expandir a criatividade. Eu estou falando a gente porque eu sei que vocês também são músicos, agora estão entrando nesse caminho, né? Mas quem é músico, ele tem que expandir toda a criatividade dele, ou seja, não pode ficar preso. Porque o que acontece? Muitas vezes, se você fica preso, o que acontece? Em regras, né? Não que você não deva respeitar as regras, muitas vezes, para aprender, para evoluir. Mas eu falo assim, se você ficar muito preso, isso pode, isso não pode, o que acontece? Você acaba se travando musicalmente. E música é uma coisa que tem que se soltar. Na hora de tocar, você tem que tocar mesmo. Tocar e arriscar, às vezes, algumas ideias, né? Quando estiver estudando, principalmente, que não tem ninguém, né? Agora estiver tocando no culto, alguma coisa assim, no palco, né? Aí você já tem que usar aquilo que você sabe, né? Pra você não fazer feio e ficar com vergonha depois dos outros, né? Falar, poxa, eu toquei tudo errado. Né? Mas em casa você pode explorar. E depois que você aprender a explorar, você consegue explorar em outros lugares.
O planejamento musical, agora, vamos falar do planejamento, tá bom? Então, planejamento musical. O que é um planejamento musical? Não é só organizar aulas ou montar repertório, não é só isso. É estruturar um caminho claro claro, onde o músico está e onde ele precisa chegar. Então, por exemplo, eu estou num nível tal, mas eu sei que eu posso alcançar mais. Eu não quero ficar estagnado. Então, é você começar a falar assim, poxa, eu vou aprender mais, eu vou evoluir, eu vou desenvolver um acorde novo, eu vou descobrir todas as maneiras de tocar esse acorde. Por exemplo, eu pego um Mi maior, eu vou descobrir todas as maneiras de tocar um Mi maior. Ah, mas eu já sei. Quando as pessoas falam que já sabe, a maioria não evolui mais. Por quê? Quando a pessoa fala que já sabe, é porque ela não quer aprender mais. Ela fala, o que eu já sei tá bom e pronto. Geralmente é assim. Quando a gente tem um básico, né, a gente fala, pra mim já tá bom. Então, essa pessoa aí, não adianta querer explicar muita coisa, porque ela falou que ela já sabe e ela não vai evoluir mais, vai ficar só naquilo mesmo. Mas se você entender que você pode evoluir, então você vai sempre aprender várias maneiras de fazer a mesma coisa. Então, o planejamento é organizar. Por exemplo, vou te explicar de forma prática e aplicável, algo que você pode usar direto. Aqui está falando do projeto. O que é planejamento musical? É a organização estratégica do estudo ou ensino da música, se você vai ensinar para alguém também. Objetivos claros, ou seja, tem que ter objetivos claros. Ah, eu quero tocar a música tal. Então eu tenho que ter esse objetivo claro, que eu quero tocar essa música, eu tenho que saber os acordes dessa música, eu tenho que ouvir essa música, tenho que olhar vídeos na internet sobre essa música, dicas, né? Várias dicas. Por quê? Eu vou focar no meu objetivo. Se você não tem objetivo, você vai ficar muito voando. Que nem tem aluno que eu vou dar aula para ele, né, particular, que eu dou aula particular, eu falo, o que você quer aprender? Ah, eu não sei. A pessoa não sabe, então ela não tem objetivo. Então o que acontece? Ela vai ficar simplesmente aprendendo qualquer coisa que alguém passar. Mas quando você tem objetivo, você fala, não, eu quero isso e isso. Eu vou aprender isso. Eu vou focar nisso. Entendeu? Vocês têm que ter decisões também. Não pode só esperar que uma pessoa venha e coloque as coisas na sua cabeça. Você tem que colocar a sua decisão. Eu quero aprender isso. Ok? Conteúdos organizados. O que é conteúdo organizado? Hoje em dia, gente, tem internet, né? E eu tenho muita apostila também, se vocês quiserem, tá? PDF, tem muita coisa de piano, tem de outras coisas também. Outros instrumentos. Organizar. Tipo assim, você pega uma prancheta dessa aqui, ó. Tem umas folhas em branco. Uma caneta. Né? Olha os ingredientes básicos. Ingrediente básico, ó, pra você se organizar. Pega isso aqui, ó. Escreve aqui. Espera aí. Quem tem a letra bonita aí? De todos aí. Tem letra bonita? Tá. Escreve aí. Plano de estudo. Enquanto ele vai escrevendo ali, a gente vai falando. Depois vai escrevendo, depois eu vou tirar uma foto que você mandou lá no grupo. Então, o que acontece? Planejamento. Ele faz um plano de estudo. Nesse plano, ele vai se organizar. Lógico que tem que colocar uma sequência lógica de aprendizado. Tá falando, Lucas? Coloca aí assim, acordes embaixo. Acordes. Ele vai colocar uma sequência lógica. O que é sequência lógica? Você colocar coisas que você vai fazer gradativamente, vai subindo. Então, acordes. Por exemplo, saiba tudo sobre acordes. Ah, mas que acorde que existe? Existe acordes maiores, menores. Qual que é a base dos acordes? Não sei se vocês sabem, mas a base de toda a harmonia são 4 acordes. Vocês sabem disso ou não? A base de toda a harmonia é 4 acordes. Disso aqui nasce tudo. E quais são os 4 acordes? Acorde maior, acorde menor, aumentado e diminuto. Aí. E bemol. Não, aí desses aí pode ser bemol e sustenido. Pode ser o maior sustenido, pode ser o maior bemol, pode ser o menor sustenido. Menor bemol. O bemol e sustenido simplesmente é jogar o mesmo acorde para frente ou para trás. Por exemplo, tem um dó maior. Jogou para frente, dó sustenido. Subiu para o agudo, sustenido. Voltou, bemol. Então é só isso. O bemol sustenido é a forma de você andar com o próprio acorde. Então são 4 tipos de acordes que você vai em toda a harmonia. Então, acordes, coloca aí, escalas. Isso. Nessa sequência lógica de aprendizado, você vai estudar tudo isso. Coloca aí campo harmônico,
campo harmônico. E depois, também, é muito importante você se avaliar. O que é avaliar? É você ver se realmente está fazendo certo, qual que é a correção, de repente fazer uma provinha. Faz uma provinha para você mesmo. Ou pede para alguém, ou pede para o professor fazer. Oi? Campo harmônico? Campo harmônico, acho que harmônico, né? Campo harmônico. Cinco fretes. Vamos lá. Em outras palavras, tirar o aluno do ponto A, ou seja, tirar você do ponto A para o ponto B. Ou seja, você sair daqui para um ponto mais avançado. Outra coisa, definir o objetivo, é muito importante. Sem objetivo, o ensino vira improviso. Ou seja, sem objetivo, você estuda de improviso qualquer coisa. E aí você não cria memória muscular. Como é que você cria memória muscular no instrumento? Repetindo. Se você fica todo dia tocando diferente, hoje eu toco isso aqui, eu toco outra coisa, você não cria memória. Então a sua mão ela não acostuma com as ideias. Que nem ela toca a música da Que Ruge o Leão, né? Faz a introdução. Olha lá. Que Ruge o Leão. Olha lá. Então, ela teve que fazer o quê? Ela teve que repetir isso, não teve, Radassa? Não teve que repetir muito para ficar automático? Olha lá. Entendeu? Então, ela teve que repetir para ficar. O que você toca que você acha legal, que você já faz legal assim, que você faz direto? A maioria das coisas é introdução de música que eu gosto bastante. Faz uma introdução que você acha legal. Essa daqui é a que eu mais gosto. Faz aí. Essa música é linda. Esse daqui é o refrão, né, da música. É que eu toco refrão em introdução. Essa é linda, essa música. Como que é o nome dessa música mesmo? Todavia me alegraria. Todavia me alegra. Então essa ideia que ele fez aí, o que acontece? Assim como a Radassa fez, o Moisés e a Giovana também devem fazer alguma introdução. Você faz alguma introdução que você gosta? Qual que você gosta de fazer? Quer sentar aqui e fazer? A bênção. A bênção. Então, isso daí, o que acontece? Você praticou e criou memória muscular. Então essa memória vai fazer o quê? Vai fazer você tocar mais fácil essa música. E o que acontece? Quando vocês estudam isso aí, aprenda também a mudar de tom, que é mais difícil. Você está tocando no tom, toque em outro tom. A mesma ideia. Porque você começa a desenvolver o quê? Uma transição livre no instrumento. Quando você toca em qualquer tom, você está livre. Quando você só toca em um tom, você está preso. Por isso que é importante quando você aprender a tocar uma música em vários tons. Ontem eu passei, acho que o Rodrigo passou lá perto, né? Estava passando violão lá, a música Ovelhinha, que é 4 acordes. Eu passei em 5, 6 tons com os alunos lá. Aquele música até apanhou porque tinha muita pestana, não estava acostumado a fazer, né? Mas eu falei, vocês têm que aprender a tocar e entender a estrutura. Então, no planejamento, coloca aí estruturas. Você tem que aprender estruturas. Porque as estruturas é o que faz você aprender a mudar de tom. Por exemplo, se a música tem 2 acordes, vamos colocar aqui na lousa. A música eu faço só de 2, só que é mais fácil de explicar, tá bom? Vamos supor que a música tem um acorde aqui. Fala um acorde pra mim, por favor. Dó. Isso. Dó. Dentro do Dó, eu tenho... Fala um grau, de 1 a 7. 2. Dó e Ré menor, que é o segundo grau. A música, a estrutura dela é esses graus aqui, ó, tá vendo? 2, 1 e 2, tá vendo? Porque se a música tá no tom de Dó, o primeiro tom é o tom, é o primeiro grau. Qual que é o segundo grau de Dó? Ré menor. Um tom maior, Dó maior e Ré menor. Essa estrutura aqui, ela é fixa. Então, se vocês aprendem estrutura, vocês tocam em qualquer tom. Por quê? Você não vai olhar para o acorde, você vai olhar para a estrutura. Se você olhar para o acorde, você não aprende. Você tem que olhar para a estrutura. Então, por exemplo, eu não vou ignorar esses acordes agora. Vamos colocar, fala um tom aí pra mim, Radassa. Qualquer um tom. Sol. Sol. Então, Sol é o primeiro grau. Qual que é o segundo grau do Sol? Sol, Lá. Então, a estrutura permanece, ó, primeiro e segundo grau. Primeiro e segundo grau.
Então eu estou tocando a música de Dó, que está tocando Dó e Ré menor, e agora eu estou tocando ela em Sol. Então é Sol e Lá menor. Se eu fosse tocar ela em Ré, seria Ré e o quê? Mi menor. Olha que fácil tocar. Então todos no segundo tom é menor? Todos vai ser a partir do primeiro grau. Por exemplo, fala um tom aí, Moisés. Mi. Mi. Então, Mi. Qual que é o segundo grau de Mi? Na escala de Mi, lembra que tem o Fá sustenido, lembra? O segundo grau é Fá, o quê? Sustenido. Então seria Mi e Fá sustenido. Então vamos supor que a música está tocando 2 acordes ali, ó. Fá vai para Ré menor, Sol vai para Lá menor, Ré vai para Mi menor, Mi vai para Fá sustenido menor. Então você pode tocar essa música em todos os tons, se você souber o quê? Isso aqui, ó. Que é os graus, é fixo. É fixo. Então você pode tocar em qualquer tom a música, sabendo essa estrutura aqui de cima, você pode colocar qualquer tom. Porque aqui, a partir daqui, você calcula os tons dos outros acordes. Fá sustenido é pro Fá? Fá sustenido? Vai para Sol, né? Sol sustenido menor. Se fosse o tom de Fá sustenido. Então você toca a mesma música em vários tons. Então a estrutura você marcou aí, né? Coloca aí, repertório. Vamos lá. Agora, o que você tem que definir o objetivo? Se você vai tocar violão para o louvor, ou se você vai tocar para uma banda de baile, lógico que aqui é para a igreja, né? O louvor. Você tem que definir se você vai tocar no aniversário, né? Definir se você vai tocar numa festinha de alguém. Ó, o irmão vai fazer uma festa na casa dele, um churrasquinho lá, vamos tocar uns louvor lá. Então você tem que fazer o quê? Escolher o repertório que você vai tocar, depende do lugar. Tocar numa festa de criança. Eu não vou tocar música séria, né? Porque criança gosta de rir. Então, você tem que colocar música infantil, tem que colocar, entendeu? Você tem que definir. Desenvolver a improvisação. O que é desenvolver a improvisação? É quando você pega algo e você começa a criar ideias. Então, assim, às vezes a gente, quando está começando, toca só igual é. Mas o legal não é só fazer isso, é legal você também desenvolver a sua ideia. Ah, eu vou tocar no louvor hoje. Cara, eu não lembro a introdução da música, mas eu vou criar uma introdução. Você cria uma introdução. Inventa. Faz uma coisa da hora. Oh, que legal. Oh, ficou bacana. Um arranjo próprio do Pedro. Arranjo próprio da Radassa. Ou no geral. Então vai. Preparar também. Se preparar quando for tocar no louvor. Vai tocar num palco. Se prepara antes. Né? Se prepara mentalmente. Instrumentalmente falando, pratica bastante em casa para chegar lá, fazer bonito. Outra coisa importante que muita gente negligencia, né? Aprender partitura, gente. Partitura, né? Leitura musical. É muito importante, tá? Ah, mas para que partitura? Porque partitura, na verdade, é música. Partitura é música. Se você não lê partitura, então você é um analfabeto musical. Então você tem que aprender partitura também. Tem que aprender um pouco. Porque se você olha um livro ali, você lê e toca. Por exemplo, se eu vou numa biblioteca e eu sou analfabeto, eu vou conseguir ler algum livro? Não. A música é a mesma coisa. Se eu chego um monte de livro de música e eu não consigo ler nenhum livro daquele de música, do instrumento, quer dizer que eu sou analfabeto também, musicalmente falando. Então, se você quer evoluir, você também tem que aprender partitura. Então, partitura eu não consigo decorar. Tipo, eu tô vendo uma partitura, eu não consigo tocar uma música só de olhar assim. Eu tenho que ver, eu tenho que decifrar que nota que é. Tipo, se é um tracinho embaixo das 5 linhas, é o Dó. Se é em cima do tracinho, é Ré. Daí eu tenho que ver, eu tenho que pensar, até eu descobrir que nota que é. Daí eu não uso partitura. Mas sabe por quê? Porque no começo é assim mesmo, é normal. Quanto tempo uma pergunta, quanto tempo você levou para aprender a ler e escrever? Eu acho que 1 ano. Para aprender a ler e escrever? Não, 1 ano um pouquinho menos. Você acha que no primeiro ano você já lia e escrevia? No começo do primeiro ano eu já lia e escrevia, mas 5 anos eu já treinava para aprender a ler e escrever. Eu acho que eu aprendi a ler e escrever com 4 anos e meio. Mas você já conseguia ler e escrever bem ou ainda tinha muitas palavras que você não... Eu tinha um pouquinho de dificuldade, mas eu conseguia ler e escrever mais ou menos. Então você é gênio. Quando eu entrei na escola... Porque é difícil ler e escrever logo no início. Demorou 5. Como minha mãe me ensinava, ela dava uns livros para eu ler, caligrafia para eu escrever desde pequeno. Quando eu estava entrando no primeiro ano da escola,
eu já estava aprendendo a fazer letra cursiva. Que legal. Então, mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte, que na escola você leva quanto tempo para você se formar numa escola normal? Até o terceiro ano do médio? Até o terceiro ano. Sim, eu acho que 12 anos. Então, você estuda pra caramba, né? Estuda bastante coisa. Música, gente, música é a mesma coisa. Só que música, ó Pedro, música é a mesma coisa. Só que música é menos tempo. Por quê? Música, eu falo pra você, se você estudar sério mesmo, em 5 anos você consegue ler bem partitura. Até em 10, depende. Por quê? Porque música, depois que você acostuma, é hábito. Que você cria hábito, entendeu? É porque, na verdade, nós não temos essa cultura de ficar lendo de todo dia. Mas quem lê todo dia, meu professor falava, eu fiz faculdade de música lá em São Paulo, o LM, Universidade de Livros de Música Tom Jobim, né? Meu professor chamava Luiz Marchetti, um deles, que era um barbudão que dava aula de teoria, né? Ele falava assim, gente, se vocês lerem 15 minutos por dia, em 10 anos vocês vão ler a primeira lista. Eu falei, pô, mas 10 anos? Mas ele falou 15 minutos por dia. Dobra 15 para 30. Aí 5 anos. Dobra 30 para 1 hora. 2 anos e meio. Entendeu? Então, assim, 15 minutos por dia você vai ler a primeira vista. Ou seja, nós não temos hábito de ler todo dia. Você tem o hábito de ler todo dia? De ler. Partitura. Partitura? Todo dia você pega uma partitura e fala, vou tentar Pelo tocar. menos a cada semana eu leio alguma vez. Então, aí que tá. Agora, livro você lê todo dia? Ou matérias da escola você lê todo dia? Sim. Então, por isso que você é bom. Porque você lê todo dia. E na música é a mesma coisa, não é diferente. Se você começar a ler todo dia, partitura, faz um hábito, faz um compromisso de ler 15 minutos por dia. Você vai ver que daqui a 1 ano você vai falar, caramba, eu estou lendo tudo. Ninguém me segura. Entendeu? Porque você fez um hábito aquilo. Então vamos lá. Aqui também entra outro ponto, ó, que domina dentro da teoria musical. Vamos lá, dividir também os níveis, né? Qual é o meu nível? Se é iniciante, intermediário, avançado. Né? As posturas, coisas básicas, campo harmônico, levadas, ritmo, essas coisas. Tá bom? O conteúdo bem estruturado, ele ajuda a você ter mais progresso, mais evolução. Aqui entra o coração do planejamento. Técnica, que é a mão, ritmo, harmonia, repertório, percepção auditiva. Coloca aí, percepção. Consegue escrever? Percepção, ó. Se a gente souber, tá? Percepção. Percepção. Vamos lá. O que é percepção, gente? Percepção é aprender a ouvir. Toca pra mim um acorde de Dó maior aí, por favor. Pode aumentar o som. Agora toca um Ré maior. Agora vai tocar esses 2 acordes, todo mundo vai fechar os olhos e vai falar o acorde que ele tocou. Vai lá, toca o acorde. Qualquer um? O Ré e o Dó só. Qual que ele tocou agora? Dó. Foi o Dó que você tocou? Então acertado. Vai, toca de novo. Qual acorde que ele tocou agora? Dó. Vocês têm um ouvido bom. Vai, continua. Vocês perceberam? Isso é percepção. É a maneira de você ouvir a mudança do acorde. Então vocês têm que estudar isso também. Quando ouvir uma música, prestar atenção nas mudanças dos acordes. Você vai acostumando o seu ouvido. Né? O que mais? Você pode organizar isso com base em conceitos como campo harmônico, escala maior, intervalo musical e etc. A organização do tempo de estudo, ela ajuda muito. Por exemplo, 10 minutos de aquecimento, 15 minutos de exercícios, 20 minutos de repertório, 10 minutos de teoria aplicada. Teoria aplicada é o quê? Você pegar uma leitura ou uma coisa teórica que você aprendeu, um acorde, um campo harmônico, e colocar aplicando nas músicas. 5 minutos de revisão, fazer revisão. Isso é muito importante. Simples, direto e eficiente. A aplicação prática, sem aplicação o aluno esquece, então você tem que aplicar. Então tudo que você aprende, vocês têm que aplicar. Ah, eu aprendi um acorde novo. Se você não usar esse acorde, daqui 2, 3 dias você não lembra mais. Então vocês têm que aplicar. Pode perguntar. Na verdade, quando eu estava começando a aprender, você falou que se você não treina o acorde, você não lembra mais depois de uns dias, né? Quando eu estava começando a aprender a tocar,
eu tinha aprendido só os acordes básicos. Dó, Ré menor, Ré maior, Mi maior e esses daí. Tanto que no começo eu lembro que eu tinha aprendido sobre Mi menor e Mi maior. Só que daí, como eu só tinha visto esse acorde uma vez, eu tocava o Mi menor e maior desse jeito. Entendi. Tudo errado. Você misturava. Quase que é ou assim ou assim. Aí depois você foi aprendendo. Daí depois eu aprendi. Daí eu falei, nossa, todas as músicas que Você é um menino talentoso, você é um menino que eu vejo futuro aí. Todos vocês são talentosos, tá? Para não desmerecer ninguém, mas o Pedro eu vejo uma tocabilidade muito boa. Continuando. É muito importante também vocês tocarem em grupo, tá? Unir com pessoas. Não sei, aqui no grupo tem, né, juniores, né? Então vocês tocarem em grupo, tocar no louvor com banda, porque você vai sentindo. Inclusive, talvez, né, depois de agosto, a gente vai ter prática de banda aqui. Então, é um projeto que a gente está fazendo junto com o Orlando, e juntar o pessoal do outros instrumentos para tocar com bateria e com os instrumentos. Vai ser legal, porque essa aula de prática de banda vai fazer vocês se interagirem, né, entre outros músicos. Isso é muito bom. Outra coisa importante, se gravar é muito importante. Se você está tocando algo, grava. Por quê? Para você ver sua evolução. Não precisa publicar na rede social, não precisa falar, não precisa. Para você, eu estou falando, gravar para você. Se você quiser achar bonito, ficou legal, quer postar, posta. Mas se não quiser postar, é para você se ver. Você fala, caramba, olha como eu estou. Aí daqui uns dias você grava de novo, você fala, nossa, eu evoluí, olha, já mudou, já não é mais a mesma coisa. Isso aí vai fazendo um parâmetro para você. Simular também como se estivesse tocando ao vivo, isso é importante. Se conecta com motivação. Avaliação, né? Avalie constantemente. Se você se evoluiu, né? Consegue tocar sem parar. Se você consegue tocar uma música inteira sem parar. Se você entende o que está fazendo, isso é muito importante, porque a gente toca a música inteira, mas se você perguntar, o que você fez aí? Não sei, só sei que é assim. Só sei que foi assim, pronto, né? Mas não, tenta entender o que você está fazendo, qual o campo harmônico e tal. Personalização, esse é o diferencial. Aqui você se destaca como, no caso, músico, né? A idade que você tem, tudo isso aí, o objetivo, tocar na igreja, tocar em banda, tocar em hobby, o tempo disponível, nível emocional, disciplina. Resumo direto, planejamento musical é objetivo, organização, progressão, prática e ajuste. Agora vamos falar do destravamento. O que é destravamento? É quando eu toco algo e eu não tenho facilidade para tocar. Então, destravamento musical não é um conceito técnico formal, mas na prática todo músico sabe exatamente o que isso significa. Sair daquele estado em que você sente que travou, não evoluiu, não cria ou repete sempre as mesmas ideias. Ou seja, fica sempre a mesma coisa, igual papagaio. Vou direto ao ponto. O destravamento acontece quando você mexe em 3 pilares. O primeiro pilar é a mente. Isso, a mente. Segundo lugar, a técnica. A técnica você toca o instrumento. E a outra, repertório. Então, primeiro aqui, ó, mente, a técnica para aplicar e o repertório, tá bom? O verdadeiro problema não é falta de talento, tá bom? Na maioria dos casos, o travamento vem de excesso de repetição mecânica, falta de direcionamento no estudo, medo de errar, principalmente na improvisação, não pode ter medo, toca. Quando você for improvisar, solta a mão, vai embora. Vai brincando. Errou, vai embora. Porque você vai começando a criar ideias. Pouca variação sonora também, estética. Ou seja, não é falta de capacidade, é padrão viciado. Ou seja, você tem um vício de tocar errado. Então, se você tiver o vício de tocar errado, você nunca vai evoluir, você vai sempre tocar errado. Tem que sempre arrumar a forma, tá bom? Quebra de padrão imediato. Se você sempre toca rápido, toque extremamente lento. Uma escala, por exemplo, use apenas 3 notas, depois vai aumentando. Toque na vertical, toque na horizontal, toque na diagonal, toque de várias maneiras. Limitação criativa, isso é poderoso. Exemplo prático, improvisar usando apenas uma corda, no caso do instrumento de corda, né? Criar frases com no máximo 4 notas, trabalhar só com ritmo sem se preocupar com a harmonia. Paradoxalmente falando, limitar, liberta, muitas vezes.
Muitas vezes você pegar uma ideia só e transformar ela. Treino de resposta. Toque uma frase e responda como se fosse um músico. Por exemplo, pergunta e resposta. Você fala, lá, 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 aí outro. Lá, 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 lá. Aí outro. Lá, 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 lá. Pergunta é quando você começa. A resposta é quando você responde. Entendeu? Musicalmente falando, é você pegar uma ideia musical e ir repetindo. Cantar antes de tocar é muito bom também. Você cantar uma ideia antes de cantar mentalmente para depois passar para o instrumento. Se você não consegue cantar o que você toca, você não está ouvindo de verdade. Então você tem que aprender a ouvir. Cantar o que toca para tocar. Quando fala cantar, não é cantar música, é cantar frase, ideia. Lá, 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 né? Nem na hora de cantar. Cante a frase, ou seja, depois ache no instrumento. Isso conecta o ouvido do músico. Improvisação consciente. Para de sair tocando escala. Pense em início, desenvolvimento e conclusão. Ou seja, pega a ideia e transforma em música. Frase musical não é só exercício. O destravamento mental é muito importante, porque se a sua mente estiver travada, você não evolui. Então, o que você faz para destravar a mente? Aqui é onde muita gente trava de verdade. Aceitar o erro como parte do processo. Parar de se comparar. Entender que repetição sem consciência não evolui. Músico travado geralmente está tocando muito, mas pensando pouco. Exercício direto funciona mesmo. Não faça exercício. Escolha 3 notas. Está dando até sono essa aula. Crie o máximo de variações rítmicas possíveis. Repita, desenvolva e finalize frases. Isso ativa a criatividade, o time e a identidade. Então é criar ideias. Resuma na lata. Destravar não é aprender, mas é usar melhor o que você já sabe. E por finalizar, a constância. O que é constância? Manter o estudo. Não é fazer um planejamento e estudar hoje, daqui 20 anos voltar de novo a estudar. Continuar estudando. Então, a constância musical não é sobre motivação musical. É sobre disciplina, né? É sobre estrutura. Eu falei para você, estrutura. Ou seja, muita gente acha que vai evoluir quando der vontade. Não vai. Porque não é quando der vontade. Ah, quando der vontade eu vou e toco. Não. A pessoa vai evoluir quando ela fazer mesmo sem vontade. Ela fala, não tenho vontade de tocar, mas eu vou tocar. Porque daí você vai colocar uma disciplina de praticar todo dia. Então a constância é muito importante. Pense em nomes como Johann Sebastian Bach, nós falamos aqui, ó, Heitor Villa-Lobos, Beethoven, etc. O que fez esses caras gigantes? Não foi um momento de inspiração, foi a repetição diária, mesmo quando não estava no auge criativo, agora trazendo para o prático. Ou seja, uma pessoa, quando ele se torna um músico bom, é porque ele realmente vive aquilo, ele se casa com a música, ele faz aquilo. Aí você vê o cara tocando genialmente. Aí você fala assim, nossa, esse cara aí ele não é daqui desse planeta. Não é isso, é porque ele se entregou realmente. Quando ele se entrega, ele começa a ver resultados. E de repente ele começa a viver daquilo. As pessoas começam a pagar para ouvir ele. Né? Tem um cara que eu conheço pessoalmente, é o Pipoquinha. Ele é do Ceará, mas estava aqui em Campinas. Ele é conhecido mundialmente, no mundo inteiro. Ele é considerado um dos maiores músicos no mundo de contrabaixo. Pipoquinha, hoje ele está cantando também. Por quê? Porque ele realmente se entrega. A mãe dele falou uma vez assim, não é que ele toca bem, é porque ele vai no banheiro com o instrumento. Se ele tiver vontade de ir no banheiro, ele vai lá e fica com o instrumento. Ou seja, para onde ele vai, ele está com o instrumento. Então não tem como não tocar. A pessoa evolui. Lógico que ele é genial, né? Porque com 11 anos ele já era gênio. Com 11 anos de idade ele já era gênio. Quem tem 11 anos aí? Alguém? Que horas é? Está acabando já. Você tem quantos anos? 10. Você? 10. Meu amigo da escola fez 11. 14? 15? 13? Com 11 anos o Pipoquinha já era genial, tá vendo? Então, gente, vamos lá, continuando, vou terminar aqui. Vou terminar, tá bom? Então, assim, resumindo, na música quem vence não é o mais talentoso. Na música quem vence não é o mais talentoso, é quem? É o que não para. Não é o mais talentoso, é o que não para. Então, por exemplo, quem vence na música não é o mais talentoso. O cara pode ter maior talento, mas se ele não praticar, ele vai... O que não para, passa ele. Porque ele continua. Entendeu? Então, na música, quem vence não é o mais talentoso, é o que não para.
Isso aí, se inscreva no canal. Obrigado, Ezequiel, por segurar até agora. Tô até com cãibra aí, né? Até a próxima, se inscreva no canal. Esse vídeo ficou grande, né?